Marquinhos, vamos falar sobre educação. Se o Carlinhos puder se ajeitar um pouquinho mais aqui. Aí, Carlinhos. Vamos falar sobre educação porque o Instituto Federal de Capivari, Campus Capivari, né? Está com mais um processo seletivo para cursos técnicos 0800. É isso, Carlinhos? Isso bom dia. Mesmo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Né? Nós estamos aqui para falar um pouquinho do Instituto Federal e do processo seletivo que nós estamos com ele aberto. Carlinhos, antes de começarmos a falar desse processo seletivo, eu acredito que não foi na última visita que você esteve aqui, mas lá em fevereiro nós tínhamos a informação que havia começado as obras do novo campus do Instituto Federal. Como andam as obras? Tá a mil, tá todo vapor. Em dezembro vai ser entregue para nós o prédio, né? Então vai ser um prédio com posto de guarita, né? Todo o seu cercamento. E o espaço que nós temos, né, que vai ser entregue para a gente, vai ser 16 ambientes, né, para que a gente possa, de certa forma, desempenhar nossas atividades escolares. 16 ambientes, a gente para pensar, é o suficiente? Não é, né? Mas já dá para a gente começar nossas ações, as nossas atividades, a mudança do campus, né, que nós estamos hoje para o campus novo. Mas estamos na luta, vamos lá, vai dar tudo certo. Campus novo. Mas que bom saber, né? Porque esse espaço que vai ser entregue aí ainda precisa de mais. Né? Isso é importante a gente analisar em termos de educação, né? Do que vai trazer de preparação, né? De benefício para a cidade, os alunos e tal. Sim, que assim, o Instituto a gente está em crescente, né, numa crescente como um todo, revendo sempre os nossos documentos, né, o nosso PDI, o nosso PPP, né, a gente tem muitas siglas dentro do Instituto, mas trazendo a questão do PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o que a gente pretende fazer para os próximos 5 anos, né, então dentro desse nosso planejamento, né, dentro desses próximos 5 anos, a gente estabelece, né, a gente diz, né, indica o que a gente pretende fazer, né, e aí dentro disso que a gente pretende fazer, a gente vai indicando os novos cursos, novas estruturas, novos laboratórios, contratação de novos professores, né, novas áreas de conhecimento que a gente sempre busca fazer, né, então é sempre interessante a gente participar, né, porque o PDI ele não é só feito pelos as pessoas envolvidas que estão dentro do Instituto Federal, ele é aberto para a comunidade, né? Então lá no finalzinho, foi no comecinho de junho, nós fizemos audiência pública, então nós chamamos a comunidade, né, a participar dessa ação, né, e fazer as indicações, né, de possíveis indicações que né, se faz necessário para o campus. Nessas indicações, uma delas a gente já está atendendo agora, né, nesse processo seletivo. Né, isso que é bacana. Né? E qual é essa indicação? 40 novas vagas para o curso técnico integrado no período vespertino. Técnico em Química integrado no período vespertino. Então hoje o que nós temos? Período vespertino? No período da tarde. Então hoje o que nós temos? Nós temos o técnico em Química integrado ao ensino médio no período matutino. A aula começa às 8 e termina às 13. Né? Foi indicado no PDI a questão da oferta de uma nova turma para esse técnico. No período matutino a gente não consegue mais, né? Por causa de limitação de espaço físico. Então, pode ser no período vespertino. Então, no período vespertino a gente vai ter uma nova turma. Então, ela vai começar às 13 horas e vai terminar às 18. Que é integrado ao ensino médio. Ao ensino médio. Técnico em Química integrado ao ensino médio. Né? Então serão novas 40 vagas no período vespertino que foi sinalizado lá no nosso PDI. E vale ressaltar, claro, que a faculdade é um ciclo que fecha ali aquele período de estudo do aluno, mas o curso técnico está em muita ascensão. Porque hoje o mercado de trabalho estão mais contratando quem possui o curso técnico do que quem possui uma faculdade, né, Carlinhos? Correto. É sim, o mercado, né? O mercado está aberto, necessita de demanda, a gente está em crescente expansão
Então, o mercado está precisando dessas pessoas com qualificação, né, o mais rápido possível para atuarem. Né? Então, a gente pega na região que nós estamos inseridos como um todo. Né? Então, hoje, na questão da área de química, dada a questão das empresas que nós temos, inclusive a questão da usina, essa área de química está a 1000, está voando. E aí a gente tem outro também, né? A gente tem o técnico, né, em informática para a internet. Que também é integrado ao ensino médio. E isso estourou, né? A informática, vamos falar assim, ela estourou divisas, estourou barreiras. Né? Então hoje nós temos, né, muito dos profissionais que atuam nessa área que eles nem sabem aonde fica a empresa que ele trabalha. Ele trabalha home office. Né? E tem alguns ganhando em dólar. Eu tenho ex-aluno, né, que se formou, no caso aí não foi no ensino superior, no ADS, né, na análise de desenvolvimento de sistema, que se formou, né, tá trabalhando para uma empresa de lá do Canadá, recebendo em dólar. Fazendo inveja pro professor. Beleza. Então, e aí a gente fala desse segmento tão aquecido. Para ter uma ideia, a gente está com um processo seletivo para a contratação do professor substituto na área de informática, né? Temos um professor nosso que vai estar se afastando agora no final de setembro, vai fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. E aí a gente precisa contratar um professor substituto na área de informática. A gente não encontra. Né? Então a gente abriu o processo seletivo lá no finalzinho de maio. Né? Esse processo seletivo foi prorrogado por 3 vezes. Não encontramos esse profissional e fomos chamados às listas de espera dos outros campi. Não conseguimos. Agora a gente vai retomar novamente o processo seletivo porque o professor precisa se afastar. Né? Então, ou seja, a área de informática, ela está numa crescente. Daí você fala assim, mas por que você não consegue o professor? Porque ele está no mercado. Né? Daí ele estando no mercado de trabalho, está trabalhando, daí fala assim, poxa, eu vou ficar com aula aqui, eu tô ganhando em dólar, então vou ficar por aqui por enquanto. Né? Então é bacana, né, de a gente ver a ascensão, né, dessas profissões, né, e das oportunidades que são dadas. Carlinhos, então temos cursos técnicos nesse processo seletivo. Técnico em informática. Correto. Ou em química. Correto, 2 turmas em química, né? Então matutino e vespertino. Isso, né? E é bom até deixar bem claro, Tony, porque muitos ficam falando, não, vou fazer minha inscrição no técnico em química. Na hora que você vai fazer a sua inscrição, ele vai ter 2 opções. Você quer pro matutino ou você quer pro vespertino? Então você fica bem esperto nisso. Você tem que, né, ficar bem, né, e tá bem ciente. Não, eu quero o matutino. Você tá concorrendo pro matutino. Mas pro vespertino. Não, vespertino é outra coisa. Se você marcou vespertino, você tá concorrendo ao vespertino. Tá? Então, beleza. Mas você não falou que não tem mais vaga no matutino? Não, a vaga tem, o processo tem. É um novo curso que a gente abriu. A gente não tem mais espaço físico para ofertar, né, mais um curso no período matutino. Perfeito. Tá? E além desses 3, teremos também o técnico em alimentos? Isso. O técnico em alimentos é um curso diferente do integrado que nós temos. Né? Ele é um curso técnico concomitante subsequente. Então é sempre bom a gente enfatizar o que é um concomitante subsequente. Ele é destinado para as pessoas que já concluíram o ensino médio, por isso que a gente fala subsequente. Então ele terminou o ensino médio e vai fazer um curso técnico. Vamos dizer assim, eu já terminei meu ensino médio, eu, Tony Machado, faz um bom tempo que eu não estudo, mas me interessei pelo curso, então eu posso me inscrever. Pode se inscrever, né? Ou para aquele aluno que estuda numa outra escola e está cursando a partir do 2º ano do ensino médio, tá? E aí vem a questão do concomitante, né? Concomitantemente, ele faz o ensino médio numa escola e a formação técnica no Instituto Federal, tá? Então, daí a gente vai analisar o do porquê disso, né? Professor é sempre assim, a gente gosta de saber o do porquê, né? E a gente sempre instiga os alunos a perguntarem do porquê. A normativa, ou a lei, né, ela sempre deixa claro, a formação técnica, ela é uma formação de ensino médio. Então eu não posso prover um certificado de técnico para quem não concluiu o ensino médio.
Então, por isso que vem essa exigência de você estar a partir do segundo ano, porque daí você tem, né, o segundo e o terceiro, são 2 anos, geralmente um curso técnico é duração de 2 anos, né, a formação técnica. Então, quando ele termina a questão do ensino médio, ele termina a técnica, né? Então, daí eu posso, de certa forma, certificar ele como um técnico. Que geralmente o primeiro ano é básico, né? Isso, engloba... na questão da formação, quando a gente traz o integrado, né, o nosso integrado, né, ele parte desde o primeiro ano, né, a questão da técnica. Por quê? Porque a gente, dentro dessa nossa formação, a gente a gente faz, né? Aquele conhecimento que nós tínhamos da formação propedêutica, né, da formação base que nós chamamos, de português, né, do espanhol, e aí vai, né, das línguas, filosofia, sociologia, a gente sempre traz para o caráter da formação técnica, né? Então, por que eu tenho que aprender equação de segundo grau? Vamos lá na formação técnica e aqui eu vou mostrar para você aonde que isso na prática funciona. Daí fala, agora entendi, né? Então, ou seja, aquele conhecimento, né, base, ele passa a ser sentido, né? Passa a ter um sentido dentro de uma formação técnica. Pode faltar lá no segundo, no terceiro, correto, né? Então é por isso que faz o sentido, né, de ter o integrado, que a gente fala do integrado, né? São as disciplinas propedêuticas conversando junto com a formação técnica. Então eu aprendo por que eu tenho, né, que fazer tal coisa. Daí na técnica, por isso que eu tenho que aprender tal coisa para funcionar. Né? Carlinhos. Então, sempre foi assim, né? Sim, né? Então é curso bacana. técnico. Carlinhos, eu quero me inscrever nesse processo seletivo. Quais os caminhos? Bom, vamos lá. Primeiro eu peço, né, para que todos entrem no site do nosso campus, cpv.ifsp.edu.br. Lá ele tem um banner, né? Tem vários banners lá, daí tem um dos banners que aparece lá é do processo seletivo, né, desses nossos cursos técnicos. Clica nesse banner, ele vai te direcionar para a página do Instituto Federal, né, que é processoseletivo.ifsp.edu.br. Mas sempre falo, entra no site do Instituto, porque daí você vai ver as demais informações que lá vai ter. A primeira coisa que a gente tem que ver, que é bom, né, sempre dizer isso aí, não só para a questão do vestibular, mas para outras situações que a gente tem, é que a gente tem que se atentar à regra do jogo. Qual é a regra do jogo? É o que está escrito no edital. Tá? Então, o primeiro passo é ler o edital, né, e compreender o que está escrito lá. Não é só sair concordando. Não é, né? Então lá ele está falando lá como que funciona a questão do curso, qual que é a data da inscrição, quais são os requisitos necessários que eu tenho que ter, qual que é a duração do curso, né? Então tem aonde que vai ser feita a prova, quais são os prazos de recurso. Então lá ele está dizendo certinho como que é a regra do jogo. Então o primeiro passo é ler a regra do jogo. Lido a regra do jogo, aí você vai fazer o seu cadastro. Fez seu cadastro, você vai colocar todos os seus dados certinho, bonitinho, né? E nesses dados, na hora que você vai preencher, tem uma situação muito peculiar, que eu sempre digo, presta atenção aí, porque aí vai dar confusão, né? Lá ele fala assim, né? Você estudou integralmente em escola pública? Aí o aluno vai lá e coloca sim. Beleza. Fez a prova, passou o processo seletivo, foi classificado, tal. E lá ele está classificado como alunos que estudaram em escola pública, que é o primeiro requisito para que você tenha cotas. Tem que ter estudado em escola pública. Caso contrário, você não faz direito. Senão você não tem o direito. É o nono ano agora, né? Então daí o que acontece? O aluno estudou o segundo ano, né? Lá no Fundamental 1, ele estudou numa escola particular. Deve falar, não, mas vai aparecer. Na hora do histórico escolar. E daí, infelizmente, na hora que a gente vai fazer a matrícula, que a gente vai ter que analisar todos os dados, a gente não pode matricular o aluno. Por quê? Porque tá na lei. Daí ele não estudou integralmente. Tá lá na regra do jogo que você não prestou atenção. Correto. Então daí fala, mas esse aluno pode participar? Lógico que pode. Ele vai participar em ampla concorrência.
Tá? O que é ampla concorrência? Todos podem participar, inclusive quem tem direito a cotas. É isso que está na lei, tá? Então daí o que acontece, né? Então a gente sempre fala, presta atenção nessa questão, tá? Essa é uma. Estudou integralmente em escola pública, tá? Se eu estudei desde o primeiro ano até o meu 9º ano em escola pública, pode marcar lá que está dentro, você vai concorrer na questão de cotas. Carlinhos, tá? A prova vai ser no dia 22 de outubro. Correto. Eu posso me inscrever no dia 20 de outubro? Não tem como, né? As inscrições, né, vão até no dia 3 de setembro, tá? Então até dia 3 de setembro você tem que fazer a sua inscrição, aí você tem que recolher a questão da taxa, né, da questão da participação. Para os cursos técnicos integrados, o valor é R$50. Para o técnico concomitante, no caso nosso de alimentos, são R$20. Como que eu faço para pagar isso daí? Você pode pagar por cartão de crédito, por Pix ou GRU, tá? Então você escolhe qual a forma de pagamento, pagou, beleza, tá dentro, tranquilo e segue a vida, né? E aí no dia 22 o aluno vai fazer a prova, né? O candidato vai fazer a prova. Aonde vai ser a prova? Por isso que eu tenho que ler a regra do jogo. No edital está dizendo que o local ainda não está estabelecido, mas vai ser no município da onde o aluno se inscreveu. Por que não está estabelecido? Porque depende do número de candidatos, tá? Então, se eu tiver uma quantidade de inscritos que é superior à capacidade que de certa forma seja possível realizar no nosso campus, a gente vai fazer no nosso campus. Se não é possível, a gente vai ter que fazer numa escola maior ou em mais de uma escola, mas vai ser na cidade do município, né, que o candidato se inscreveu. Daí a gente fala, mas vai ser de manhã ou vai ser à tarde? Não, só está falando que a duração da prova vai ser de até 3 horas, ok? Aí por isso que a gente tem que acompanhar as informações que vai estar no site do processo seletivo que a gente vai participar. Então vai lá no Google, digita Instituto Federal Capivari, já vai aparecer IFSP. Correto. Lá, né? Isso, daí ele já vai aparecer nós lá e bora buscar as informações lá. Tô com dúvida ainda. Algum telefone de contato? Temos sim, tá? Vocês podem entrar em contato via WhatsApp, né? Temos um WhatsApp específico que cuida da questão do processo seletivo. Então o DDD é 19, né? E aí é 984120062. Repita mais uma vez. Olha lá, 19 DDD 984120062. Todos os detalhes e informações podem ser... Pode mandar no seu WhatsApp, né? A gente tem a equipe que vai receber, vai responder, né? Se necessitar de algum auxílio, alguma informação mais precisa, pode nos procurar lá no Instituto Federal. A gente tem uma equipe lá também para atender, para conversar, para mostrar a escola, né? Muitos pais, né? Eles gostaria de conhecer a escola, né? Então legal, né? Apareça lá, né? A gente apresenta, mostra a questão dos nossos laboratórios, a nossa estrutura, o que nós temos hoje, né? Então é sempre bom receber, né, a nossa comunidade aí que está interessada em participar, fazer parte, né, da nossa escola como um todo. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda. Uma ótima terça-feira. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, né, e a recepção de vocês aí em poder nos ouvir, né, e trazer um pouquinho das informações do nosso eu só não gosto que o Carlinhos venha aqui justamente pós-jogos do Palmeiras, porque daí ele e Marquinhos fica buzinando na minha orelha. Não dá certo isso. Só não vou falar que pintou campeão porque o Botafogo disparou. Tá meio ainda parece que meio difícil. Esse daí tá difícil. E aproveitar e mandar um bom dia especial a todos lá do Campus Capivari, que sempre estão na sintonia. Opa, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante, Carlinhos, é a gente poder levar, né, para os munícipes aqui da nossa cidade, principalmente, né, porque também existem candidatos que vêm de outras regiões, né? Sim. De outras cidades. E isso mostra o quanto que Capivari é privilegiado. A gente sempre fala sobre isso porque são poucas cidades que têm, né, a oportunidade de poder disponibilizar para os seus munícipes um instituto, né? Eu sempre digo, né? No estado de São Paulo são 645 municípios.
Hoje são 38 cidades com campi em funcionamento. Então olha o quanto que a gente é agraciado, né? Eu estou falando hoje porque é o seguinte, já tem um processo de expansão, já tem 5 outras novas cidades que estão em busca. já estão com a definição do campus, mas ainda sem funcionamento, né? Então Bauru, Presidente Epitácio, Rio Claro, Miracatu, fugiu alguma outra aí, né? Acho que Bebedouro, né? Então, ou seja, são cidades que vocês vão ver que ela tirando o Miracatu, são cidades que são maiores do que Capivari, bem maior, né? E a gente, né, nós capivarianos, né, nós somos agraciados com o Instituto Federal, né? Então muitas vezes a gente tem que olhar e dar o valor, né? E a gente sempre, que nem você comentou, são alunos que vêm de outras regiões, de outras cidades. A gente tem aluno de todo lugar, né? E nos ensinos técnicos integrados, que é bacana a gente colocar, né, que são mais os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Então nós temos alunos de Rafar, que é Coirmã, né, mas Mombuca, Rio das Pedras, Piracicaba, Elias Fausto vem de ônibus, né? Tem um ônibus fretado que vem de lá para cá. Alunos de Montemor. Alunos de outras regiões é ampla concorrência ou não? Depende de como ele estudou, né? Então, um exemplo, se ele estudou em um período que seja em escola pública, Sim, né? em escola privada, né? Ele vai entrar na ampla concorrência. Perfeito. Carlinhos, ótimo dia. Obrigado.